Olá, sou o professor Mauro com o programa Fala Professor. Esse programa, como todos vocês já sabem, se destina a discutir a educação e todos os segmentos que de alguma forma interagem com ela. Sempre com total espírito democrático, liberdade de expressão e respeitando todos os argumentos das pessoas que aqui debatem. Hoje nós temos o prazer de receber novamente, considerando que foram muitos os pedidos que aconteceram após o primeiro programa, o professor Renato Cavion, para discutirmos mais sobre mercado, sobre como a educação pode interagir ou deve interagir com o mercado. Vamos falar de mundo VUCA, mundo Bunny, vamos falar de Bauman, vamos falar de futuro líquido, enfim, vamos abranger uma série de aspectos altamente necessários para o mercado de hoje. Professor Renato, seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Que legal! E já aproveitando então a sua presença, vamos lá. Já falamos alguns aspectos aí e no último programa fechamos o programa falando um pouco de mundo VUCA, de mundo Bunny. Vamos começar por aí, professor Renato. Mundo VUCA e mundo Bunny. O que é isso? Quais são as diferenças? Por que surgiram? Quando surgiram? E assim por diante. De fato é um tema muito relevante, muito atual. É importante termos conhecimento do que significa. O mundo VUCA, ele se iniciou na década de 80, 90, no exército americano, onde depois da queda do Muro de Berlim, o mundo teve uma série de transformações, imprevisíveis inclusive. Pós-Guerra Fria, né? Pós-Guerra Fria, exatamente. Por outro lado, todo soldado que está na frente de uma frente de batalha, todo o planejamento que é feito, se imagina que vai contemplar o máximo possível, porém, nunca se sabe exatamente o que o inimigo vai promover nessa hora, nesse confronto. Consequentemente, passa ao soldado tomar todas as decisões, onde eles criaram o mundo VUCA, que em português nós chamamos VICA, que seria um mundo volátil, uma situação muito volátil, que é difícil de se prever o que vai acontecer, uma decisão que vai ter que ser tomada pelo próprio soldado, tá? Ou por nós, no caso, incerto, tá? É muito incerto, é improvável, por mais que haja planejamento, ele é complexo, porque, de fato, tem N variáveis concorrendo nesse momento, nessa situação, tá? E é ambíguo. Ou seja, também é vulnerável, não se tem noção do que isso pode vir a promover ou provocar o fato seguinte. Olha que coisa interessante. Volátil, imprevisível... incerto e complexo. Incerto, complexo e... ambíguo. E o interessante é assim, foi criado até pelo Exército dos Estados Unidos para, de uma certa forma, potencializar a decisão dos soldados. Perfeito. E isso daí foi trazido para o meio empresarial, para o mercado. Exatamente. Então, naquela ocasião, aliás, normalmente o Exército e também a NASA sempre foram fontes principalmente os Estados Unidos, de criação de produtos, de sistemas, de processos, era uma boa fonte de aprendizado. E agora, mais recentemente, em 2019, o Jamais Cássio, que é um escritor e um jornalista americano, ele escreveu sobre o mundo, o Bunny. Como, repete, professor, Jamais Cássio. Jamais Cássio. Isso, ele tem um livro muito legal também, que está em voga agora, que é sobre o mundo funny, Bunny, porém nós em português funny, em função das iniciais sempre das palavras. Sempre os termos são em inglês. São em inglês, exatamente. Eu estou focando mais em português, né? Exatamente, que seria funny, porque seria um mundo frágil, um mundo ansioso, tá? Não linear e incompreensível. Ou seja, esse momento que nós estamos vivendo da pandemia é uma demonstração concreta do que ele está dizendo aqui, porque nós não temos a menor ideia do que vai acontecer daqui a 1 mês, 2 meses. Ou seja, quando começou a pandemia, nós achávamos que nós voltaríamos em 60, 90 dias a atuar do jeito que a gente atuava anteriormente, a pandemia. Porém, nós estamos vendo que isso não está acontecendo.
E bem provavelmente não vai mais voltar a ser o que era antes, até porque nesse ano que se passou já foram incorporadas várias atitudes, hábitos novos que já não somos mais iguais e não atuamos mais igual do que era antes, em função exatamente dessas situações incertas, improváveis. Inclusive a ansiedade entrou no contexto do mundo Bunny, porque de fato o povo está nós estamos cada vez mais ansiosos também. A ansiedade, né? Principalmente em função dessa questão pandêmica, realmente tomou conta. Vamos deixar bem didático, porque isso é uma coisa muito importante, esse relacionamento. Mais ou menos em 2019, começamos a abandonar o mundo VUCA, é isso, Cavião? O mundo VUCA isso é uma evolução, não chega a ser uma... E também não são datas precisas, não sei se chama abandono, porque não é uma data, certo. É um momento de transição, que pode levar 3, 4, 5 anos, mas é uma transição e é um direcionamento das coisas, os fatos onde eles estão ocorrendo. Então evoluímos do volátil, do incerto, complexo e o ambíguo, e do ambíguo para o frágil, ansioso, não linear, porque agora sempre se fala em aspecto exponencial e assim por diante, não é mais linear, até porque o Bauman, ele falava em mundo sólido e mundo líquido, né? A modernidade líquida e modernidade sólida. Sólida é exatamente quando é previsível, é certo, tem proteção, tu sabe o que ia acontecer daqui uns 2, 3 anos, tinha toda uma visibilidade para frente. E com o advento do mundo digital, principalmente, promoveu todo esse disrupimento de que virou líquido. Por que líquido? Um exemplo bem simples de se dar aqui, a água, por exemplo, ela se conforma de acordo com o recipiente pelo qual tu coloca a água. Num copo, conforme o copo, ela se transforma no formato do copo, de uma garrafa, de uma jarra. Ela se adapta do recipiente. Ela tem a mesma consistência, porém, ela se adapta. E ele chama de mundo líquido porque nós, pessoas, precisamos exatamente nos preparar, porque o mundo ele se transformou. Ele simplesmente, como é incerto e tal, tu tem que ser como a água. Conforme o que tu apresenta para a água, ela se adequa, ela se transforma e vai se adequando às conformidades que vem pela frente. Esse conceito do Bauman se encaixa completamente no Bunny, né? No Bunny e até no VUCA, mas principalmente no Bunny. Então são conceitos diferentes para mostrar e apresentar as mesmas provas, as mesmas provações, né? Então, essa situação toda, de fato, deixa as pessoas muito ansiosas também, muito inseguras, o que nós vamos fazer. E aí vem o fato das habilidades que nós temos que ter para conviver nesse mundo totalmente diferente. Boa, eu quero entrar nisso, para nós entrarmos realmente de cabeça assim, nessa questão. Vamos de novo repetir, professor Cavião, o Bunny. O B Bunny, a gente fala de frágil porque fica funny em português. É frágil, funny, ansioso, não linear. Ansioso porque, de fato, é bem incompreensível entender. Não linear também porque a gente olhava normalmente no espelho, retrovisor para projetar o futuro. Hoje não tem mais sentido isso, porque tu não tem noção do que é o próximo dia, próxima semana, próximo mês, o próximo ano. Perfeito. E a pandemia nos mostra isso antecipadamente até, porque já estava se prevendo isso. Não linear e o I é de incompreensível. Incompreensível, é muito difícil de compreender. Esse é o mundo de hoje. É o mundo que nós estamos vivendo. E podemos dizer que esse é o mercado de hoje. Tudo se transforma, desde a família, o estudante, o trabalho, a empresa, os produtos, tudo se transforma dentro desse novo contexto. Então, toda essa inflexibilidade, todo esse processo, ele se transforma. Tudo onde nós vivemos, onde nós moramos, como compramos, tudo vai sendo interferido por este caminho, por essas situações todas aqui. Né? Bacana. O estudante, o profissional de mercado, independente da sua profissão, agora como os americanos gostam de dizer, o skill, né? É, o skill. Quais são as principais habilidades, então, que vamos falar do próprio profissional, porque o estudante, ele na verdade, ele vai ter que trabalhar para ser esse profissional com essas habilidades. Nem sempre as nossas escolas, nem sempre a academia, pela velocidade dessas transformações que o mundo
apresenta e que, consequentemente, o mercado apresenta, nem sempre a academia estará preparando-o para tanto. Inclusive porque hoje nós sabemos, por outro contexto educacional, que é o lifelong learning, que as pessoas não podem parar de estudar nunca. Exatamente. Então, não basta o aluno estar numa cadeira de uma academia. Além disso, ele tem que estar pesquisando fortemente sobre o mercado. E aí nós trazemos hoje o mundo Bunny. Que habilidades, professor? As principais que ele tem que desenvolver? A primeira habilidade que eu me coloco aqui é o seguinte: as pessoas, nós precisamos ter uma ideia do contexto pelo qual estamos vivendo esse momento aqui. O contexto mudou completamente. Essa dinâmica mostra que nós temos que ter mais habilidades, mais agilidade, ser mais flexível, né? E para isso começa num autoconhecimento, onde eu preciso me conhecer mais para poder conviver dentro desta nova situação. Devemos também estar preparados para o inesperado, né? Para o inesperado. Porque total. quem estuda um pouco o mundo Bunny, sabe muito bem que se antigamente se fazia um planejamento estratégico que iria durar 2 anos, 10 anos, nem 1 ano hoje dura mais, não, né? Não então, tem. O inesperado tem que fazer parte também dessas habilidades, tal qual o Por isso que para ti poder conviver num mundo tão complexo e tão ágil e tão rápido de mudanças, tu primeiro tem que estar preparado para de dentro para fora. Tu tem que ter um autoconhecimento. É por isso que a própria espiritualidade tem uma importância significativa, muito relevante para conviver neste momento aqui. Bacana isso, então, bacana isso. No momento que tu analisa o contexto e te autoconhece, tu começa a se preparar para as novas habilidades. À medida que tu analisa o contexto, tu vai vendo que, profissionalmente, as profissões todas sempre tiveram evoluções. Então, por exemplo, hoje, de umas 80, 90 profissões que existem, umas 30 vão desaparecer. As outras 50, elas vão evoluir, elas vão se transformar. E surgirão outras tantas. E outras 40, 50 vão surgir. Esse é o novo contexto. As habilidades que eu vou ter que adquirir dentro deste contexto, dessa nova realidade, são outras. E se eu estou preparado para conviver nesse mundo, eu também tenho que ter uma outra habilidade muito importante, que é a atitude. Eu tenho que ser um protagonista, eu tenho que ser também autodidata, porque as informações estão disponíveis. A informação está, aliás, eu uso até como meu exemplo, onde eu estou me reinventando e reaprendendo tudo, aquilo que eu sabia passou a ser menos significante e o novo é onde eu estou focando para aprender. Então, tem muito conteúdo gratuito, profundo, que dá para se aprofundar, dá para aprender. Então eu tenho que ter atitude, ser proativo e ser protagonista. Isso vai, ao olhar 360 graus, vai te mostrar todos os avanços que estão acontecendo, promovido pelas novas tecnologias. E tu falaste da escola, da universidade. De um modo geral, essa evolução tecnológica se dá numa forma muito mais rápida do que a evolução das escolas, com certeza, do conhecimento. Com certeza. Então esse atraso, ou essa defasagem de tempo, faz com que para mim, poder conviver dentro desse novo mundo que está acontecendo de forma muito rápida, eu tenho que buscar o conhecimento. Então, o caminho é eu ser protagonista, buscar, porque agora a possibilidade de criar novas oportunidades, novos produtos é muito grande. Eu tenho que ser protagonista do meu conhecimento. Do meu conhecimento. Porque se eu estou, na verdade, inserido numa determinada profissão dentro de uma empresa no mercado atual, eu tenho que, na verdade, detectar quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver e buscar o conhecimento para tanto. A empresa tem uma certa responsabilidade, mas eu diria que 80% da responsabilidade, 70% é da própria pessoa. Da pessoa, ela concordo. tem que buscar, ela tem que ver que o compromisso da sua formação, do seu reaprender está na mão de cada um. Porque está disponível. Uma vez não tinha informação, era muito caro, agora tem muita coisa que não é grátis, e está disponível. O cara que tem um celular hoje na mão, ele tem um mundo na mão. Vamos fazer também um resumo para os nossos internautas a respeito dessas habilidades. Falamos em protagonismo, falamos em desenvolvimento da espiritualidade, porque estamos entrando numa era em que o humano será cada vez mais valorizado. O humano cada vez mais no centro. Consequentemente, equilíbrio, harmonia,
tudo isso passa pela autoconhecimento também. O autoconhecimento, essas são as habilidades. Inclusive, uma responsabilidade de cuidar mais da sua saúde física e mental. Até então, havia sempre um descuido, ao meu ver, até então, muito grande da saúde. A gente focava mais na doença do que na saúde. Até porque tu deve ter um plano de saúde. Eu sempre pergunto, tem? Não, tu não tem um plano de saúde, tu tem um plano de doença. Plano de saúde é outra coisa. Plano de saúde é como eu vou prevenir a doença. O plano que a gente tem é quando precisar combater a doença, né? Aí não é mais de saúde, Aí né? não é plano de saúde, é plano de doença, porque daí tu tem que correr atrás da saúde. Bem legal isso. Então, a saúde a responsabilidade, a responsabilidade de cuidar da sua saúde física e mental é muito importante para conviver nesse novo mundo. Até porque a expectativa de vida está cada vez mais longa, né? Quando eu nasci, era a expectativa de vida em torno de 50 anos. Hoje está chegando em 70. As mulheres já estão quase 80 no Brasil. Está quase chegando nos 80. E a cada 4 anos aumenta um ano, né? Aumenta um ano. Então, esse processo todo é muito importante levar em consideração dentro dessa nova realidade. Em vez da pessoa mais idosa ser um peso, ela ainda tem muito a contribuir. Desde que ela se cuide e queira ser protagonista dentro da sua possibilidade, dos seus conhecimentos que ele pode repassar, muito conhecimento para as novas gerações também. Olha que bacana. Professor, para nós encerrarmos, objetivamente, aonde aqueles que agora despertaram para o que nós estamos conversando, onde buscar as habilidades? Exatamente. Então, eu vou concluir meu MBA agora no final do mês que vem, final de agosto. E muito legal sobre negócios digitais, onde me mostra esse mundo novo todo, né? Por outro lado, eu cheguei à conclusão que eu não vou mais fazer curso tão longo. De 1 ano e meio. O meu curso que eu vou fazer os próximos é no máximo de 3 meses, porque o que eu aprendi lá em janeiro do ano passado já está defasado, porque eu comecei a olhar agora aquilo que eu aprendi, já uns 30% já não serve mais. Eu falei 1 ano e meio. Imagina uma faculdade que é 4 anos, 5 anos. Já quem vai iniciar, ao meu ver, o conhecimento da universidade, agora um determinado curso de graduação, já está defasado o começo. Imagina quando ele termina. É isso aí. Então está fora de contexto. Onde é que vai se buscar esse conhecimento? Primeiro, aquilo que eu falei, ele está disponível. Ele está disponível gratuitamente. Tu vai no YouTube, tem vários canais, o Instagram também, tem muito livro muito legal, tem videobook também, que muito legal. Tu tem que ter a atitude e a iniciativa de querer aprender. Tu tem que reservar X horas para buscar o conhecimento. Está muito mais na tua mão do que na mão do professor, do que na mão da empresa, do que na mão da... Todos esses têm uma responsabilidade muito grande. Porém, eu vou te dizer que 70% da responsabilidade está na mão de cada um. Então, ou seja protagonista. Protagonista. Tu vai ter que fazer o teu futuro. Tu não pode depender de outros fazerem o teu futuro. Nem meu pai, nem minha mãe, nem nada. Eu tenho que correr atrás disso. Chega de ganhar o conhecimento com colherinhas na boca. Vá buscar o conhecimento necessário para o teu desenvolvimento. Maravilha, maravilha. Sempre é um prazer imenso trazer o professor Renato Cavion aqui no programa, porque realmente é um poço de sabedoria. E é fundo esse poço aí. A gente aprende muito, eu tenho certeza que todos os nossos internautas, com certeza, aprenderam mais um pouco com essa aula de hoje. Professor Renato, esperamos contar com a sua presença outras vezes e, já de antemão, profundo agradecimento pela aula de hoje. Muito obrigado, espero contribuir mais. Eu estou estudando todo dia, muito mais, me aprofundando. 3, 4 horas por dia eu estudo, de madrugada, de manhã. Procuro sempre me atualizar dentro do contexto do lifelong learning, estudar para sempre. Olha só, que maravilha! Hoje nós debatemos mercado, debatemos mundo VUCA, mundo BANI, falamos sobre Bauman, enfim, fizemos um programa em termos de mercado, em termos de educação, em termos de conhecimento, em termos de protagonismo, eu tenho certeza um tanto quanto interessante, com a presença, mais uma vez, do professor Renato Cavion. Nos acompanhe todas as quartas-feiras, pela Bitcom TV e nossas redes sociais, às 20 horas. Aguardamos vocês.